Nós vamos a Brasília, o Afonso Marangoni está com a gente e o presidente Lula vai discutir vetos ao que foi aprovado na lei antifacção. O Afonso Marangoni vai explicar tudo pra gente. Fala, Marangoni. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. O presidente Lula tem que decidir o que vai fazer com o projeto de lei antifacção. Se vai vetar ou vai sancionar esta proposta que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Esse texto ele já tinha até passado na Câmara, mas foi para o Senado e ali sofreu modificações, então houve a necessidade de voltar para a análise dos deputados. O relator Guilherme Derrite, que já foi até secretário de Segurança Pública de São Paulo, não acatou a maioria das mudanças do Senado e manteve praticamente a versão que já tinha sido aprovada aqui na Câmara. Um dos pontos mais polêmicos é os recursos destinados à Polícia Federal. Ele faz uma separação, desses recursos entre PF e também fundos estaduais, das polícias, enfim. Há essa questão que é alvo de críticas, foi também já em outro momento, com medo de tirar recursos da Polícia Federal. Bom, o que não ficou nesse texto era uma proposta de se arrecadar dinheiro via bets para também ajudar nessa questão de segurança pública. Mas então o texto ele já passou e agora o presidente Lula vai ter que decidir mesmo o que vai ser feito em relação a essa questão. O nosso colega aqui da Band, o Pedro Teixeira, ele fez uma publicação, inclusive está no site da Band, dizendo que o presidente ele avalia a possibilidade de veto parcial a esse PL antifacção. Essa análise está sendo concentrada na Casa Civil, na equipe jurídica do Palácio do Planalto, que identificaram dispositivos considerados sensíveis do ponto de vista constitucional e com potencial de gerar questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Auxiliares do presidente afirmam que a orientação técnica preliminar aponta para a necessidade de ajustes em trechos que ampliam penas e endurecem regras de enquadramento criminal. A avaliação interna é que alguns dispositivos podem abrir margem para interpretações amplas ou conflitos com garantias constitucionais. Então, essa apuração do nosso colega aqui, Pedro Teixeira, pode ser uma opção, então, um veto parcial do presidente Lula. Lembrando que o que ele vetar, a Câmara ainda tem a prerrogativa de optar se derruba ou não o veto. E existe também, Ronald Zaidan, uma outra questão ainda que é, a depender do que for executado na lei, pode ser questionada a constitucionalidade sim no Supremo Tribunal Federal, mas isso não está exatamente no radar agora. Só para fechar essa questão de segurança pública, na semana que vem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai votar, aí no caso, a PEC, a proposta de emenda constitucional, também sobre essa questão do crime organizado. Então, pauta de segurança pública com força aqui nesse iniciozinho de ano, depois do Carnaval. Tá certo? Qualquer coisa a gente chama vocês aí nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Como qualquer lei, está sujeita à análise do Supremo, claro, para ver se tem alguma coisa que bate de frente com a Constituição Federal. Tem a questão dos vetos do presidente, a avaliação política, se vale vetar isso ou aquilo, e a questão jurídica, óbvio, que tem que ser observada. Mas esses são alguns dos próximos passos após essa aprovação da lei antifacção. Zaidan. Nós temos assistido a algumas aberrações que tem a ver, inclusive, com essa mediocridade no poder público. E tanto que, pela segunda vez, temos aí a possibilidade de uma negociação entre o Supremo e o Congresso. Já houve há ainda aquela negociação relativa ao marco temporal das terras indígenas. E não faz sentido, não faz sentido negociar. Simplesmente o que cabe ao judiciário é dizer é legal, não é legal, e no caso do Supremo é constitucional, não é constitucional. E nessa confusão, nessa rede de confusões, nós temos um projeto de lei e uma PEC. Quer dizer, já é um negócio insano, Então coloca tudo dentro da PEC, porque a PEC é maior. A PEC é a inserção de uma nova determinação, de um novo preceito constitucional. E mesmo uma PEC pode ser considerada pelo Supremo inconstitucional se ela fere
aquilo que na Constituição é intocável, seus princípios, seu espírito. E, de todo modo, o texto é ruim, e então a chance ou a possibilidade de haver vetos é muito grande. Né? É muito grande. E, claro, faz parte do jogo, os vetos podem ser derrubados. E depois o conjunto pode ser considerado total ou parcialmente, pode ser parcialmente, inconstitucional. E ainda vem a história da PEC. E a PEC, é bom lembrar, aí não tem veto, sanção, não passa pelo presidente, é assunto exclusivo do Congresso, porque é mudança no texto da Constituição, então o próprio Congresso sanciona, não passa pelo crivo do Executivo, do Presidente da República, mas também a PEC, como dissemos, está sujeita a uma confrontação no Supremo, considerando se ela fere ou não princípios intocáveis, imutáveis da Constituição. Princípios que só podem ser modificados se outra Constituição for escrita. Mas esta Constituição não permite que aqueles pontos sejam alterados. Então, se uma proposta de emenda é aprovada, torna-se uma emenda, mas entra em choque com os princípios, com aquilo que é a coluna da Constituição, a PEC será declarada inconstitucional. Essa emenda não será aceita ao texto constitucional. Então, tem muito chão ainda. Mas é uma confusão, né? Porque você tem um projeto de lei e uma PEC. E, claro, a PEC exige 2 votações, com 308 na Câmara aprovando, 49 no Senado aprovando. Ela é muito mais difícil. Então, talvez nem consiga chegar ao período eleitoral sem uma solução, né? E, infelizmente, é um desperdício, né? Porque você tem um assunto tão sério que aflige o Brasil e textos tão ruins que são apresentados como solução para o problema. Realmente lamentável.